Olá, está no ar o Trajetórias. No início do mês de outubro, a Câmara Municipal prestou homenagem aos 100 anos de fundação da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. No programa de hoje, nós recebemos o pároco da igreja, o padre Márcio Antônio da Silva. Padre, muito bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Obrigado pelo convite, é uma alegria estarmos aqui nesse programa. Padre, quero começar essa nossa conversa justamente falando da homenagem. Qual é o significado dela nesses 100 anos de fundação da paróquia? Nós recebemos com muita satisfação e alegria essa homenagem para a nossa paróquia, uma homenagem que a cidade de Porto Alegre presta a essa comunidade que há 100 anos está colocada num bairro muito nobre, um bairro de hoje uma população muito grande, e nós vimos esse reconhecimento como um grande passo a mais que nós damos nessa verdadeira parceria que existe entre o próprio município e a comunidade cristã instalada no bairro Auxiliadora. Uhum. E é uma paróquia, como o senhor falou, está num bairro importante, com uma grande população, mas historicamente ela também é bastante importante para Porto Alegre, né? Sim, é bastante importante porque são 100 anos dentro da história da Arquidiocese de Porto Alegre. E ali nós tivemos eu sou o quarto pároco nesses 100 anos. Nós tivemos os 3 padres anteriores que ficaram bastante tempo como pároco. O último mais de 50 anos, né? O Monsenhor Máximo Bevenhu ficou 53 anos como pároco. E isso então foi uma marca registrada porque a permanência dele bastante tempo fez com que ele desse um ritmo para a paróquia em que ela foi sempre uma paróquia muito movimentada, né? Com muita participação das pessoas. E muitos formadores de opinião participavam, né, historicamente da comunidade, como ainda hoje. Né? Uhum. E imagino que para o senhor assumir, em 2011 o senhor assumiu como pároco, né? Sim. Depois desses mais de 50 anos de atuação do Padre Máximo, deve ter sido um desafio. Exatamente, porque quando o arcebispo, na época, Dom Dadeus Grins, me convidou para assumir lá que o Monsenhor estava se aposentando, eu fiquei com aquele friozinho na barriga. Eu disse, nossa, uma situação histórica que exige muito de mim. Mas confiando na graça de Deus, eu fui para lá com um pensamento de continuidade. Continuidade é um trabalho que foi feito e procurando dinamizar dentro da atualidade, das exigências que a igreja tem e da sociedade de hoje, procurando atender melhor esse trabalho de evangelização com os paroquianos da Paróquia Auxiliadora. Justamente falando sobre essa continuidade de trabalho, quais são as principais atividades da paróquia hoje que envolve a comunidade do entorno? Bom, a parte religiosa da paróquia, nós procuramos qualificar cada vez mais as celebrações, com um grupo de canto renovado, com uma liturgia muito bem celebrada, para que as pessoas possam encontrar-se com Deus na celebração e possam sair dali desejosos de fazer a vontade de Deus nos diversos ambientes que a pessoa passa durante a semana na sua vida. No aspecto social, durante mais de 18 anos, a paróquia fazia um almoço para as pessoas de rua nas terças-feiras. Com as próprias exigências da caridade e ligado também à questão filantrópica de ação social, nós fizemos uma modificação nesse trabalho. Então nós abraçamos um projeto social com as crianças carentes da paróquia São João Paulo II do Lami. Então é um projeto social que em torno de 60 crianças ficam no horário alternativo da escola, no salão paroquial, com atividades, com o recreacionista, com o estudo, enfim, com uma ocupação saudável para essas crianças. E obviamente essas crianças precisam se alimentar. Então nós assumimos a alimentação dessas crianças e a comunidade então assim traz os mantimentos e nós entregamos para as necessidades que lá existem. Então funciona assim, no primeiro domingo do mês, as pessoas que participam da missa levam para casa um papelzinho onde está anotado o que as crianças precisam. No segundo domingo, ou seja, no domingo posterior, as pessoas trazem na missa. Então existe um grupo
do serviço da caridade, alguns paroquianos voluntários que arrecadam, registram isso tudo contabilizado, e aí vamos lá no LAMI levar para as crianças. Então esse projeto tem 1 ano e meio já de duração, e tem dado uma resposta muito boa, até porque nós precisamos muito mais que dar o peixe, ensinar a pescar, fazer com que as pessoas tenham consciência do valor de pescar e do valor do peixe que pescam. Então é um trabalho de formar cada vez mais a pessoa como cidadão na sociedade que nós vivemos. E nesse sentido, essa troca é muito importante, não só da caridade, como o senhor falou, do ensino, mas também dessa troca de regiões da cidade em que as realidades são muito diferentes, né? Diferentes. E falando de crianças, eu queria voltar um pouquinho na sua história. O senhor nasceu em Canoas, aqui do ladinho. Como é que foi a formação, como é que foi o despertar do seu interesse por essa vocação? Eu nasci em Canoas em 9 de janeiro de 66 e toda a minha infância eu passei em Canoas, minha alfabetização, o ensino fundamental, o ensino médio. E quando eu fiz 14 anos, meu sonho era trabalhar. Então eu fiz 14 anos e fui fazer minha carteira de trabalho. E logo arrumei um emprego como office boy de uma empresa. E trabalhando como office boy, com 14 anos, a gente vai cada vez mais sendo exigido, digamos, no que hoje se chama o mercado de trabalho, criando mais responsabilidade. E quando eu tinha 16 anos, eu fui participar de um movimento chamado CLJ, Curso de Liderança Juvenil, para jovens da faixa de idade de 14 a 18 anos. E participando desse movimento na minha paróquia lá em Canoas, Nossa Senhora das Graças, eu fui despertado para a vivência da fé cristã e depois fui percebendo o chamado que Deus me fazia para algo mais. E aí então, aos 18 anos, eu deixei a faculdade que já estava fazendo, deixei o trabalho e fui para o seminário de Viamão, onde cursei filosofia e teologia e depois fui ordenado padre em 1992. 92, já quase 25 anos. O ano que vem, 25 anos. Qual é a sua maior alegria nesses 25 anos? Olha, poder falar de Jesus Cristo para as pessoas. Eu escolhi como lema, cada um que é ordenado padre escolhe um lema para a sua vida. E eu escolhi a seguinte frase que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 77, que diz: para dar aos homens o conhecimento da salvação. Então a grande alegria que eu tenho é quando nós conseguimos fazer com que a pessoa se encontre com Jesus Cristo. E isso se dá de várias formas. Pelo ouvir as pessoas, falar com as pessoas, às vezes até o silêncio diante de situações adversas da vida, mas transmitindo uma solidariedade para as pessoas, e principalmente nas celebrações litúrgicas, né? Em especial a celebração da missa. Nessa sua experiência de mais de 2 décadas, como o senhor avalia essa relação com os párocos, com os fiéis, os paroquianos, desculpa, com os fiéis, no sentido de buscar a fé mesmo? O senhor acha que houve uma mudança ou não? Olha, há uma mudança no próprio mundo, né? Uma mudança de época. Então, a cada época vai nos desafiando de forma diferente. Então, hoje eu vejo que aqueles que procuram a fé têm muito mais uma dificuldade, talvez, no mundo que se vive hoje do que em outros tempos, que tudo parece que favorecia. Então, cada tempo tem as suas exigências, e hoje eu vejo assim que há uma procura bastante grande. As pessoas buscam a fé, querem um relacionamento com Deus, né? A transcendência, as pessoas buscam isso. Isso está, digamos, no DNA do ser humano. E é muito bom quando nós conseguimos apresentar a pessoa de Jesus Cristo para as pessoas, como líder, como Senhor, como Deus, como amigo, né? Que nos dá o que a gente mais quer na vida, um sentido verdadeiro para viver. Eu faço uma brincadeira sempre que quando a gente não tem um sentido para viver, a gente parece que fica que nem um cachorrinho querendo morder o rabo. A gente gira, não chega a lugar nenhum. Então tem um sentido nobre de vida, algo que vai construir, vai melhorar a sociedade, e fazendo isso nós melhoramos também.
E hoje tem muito um sentido ecumênico também nessa busca pela fé, né? O senhor falava que o mundo mudou muito, realmente, às vezes, abrindo os jornais, vendo televisão, parece que o mundo não tem salvação. Por essa via do olhar ecumênico, o senhor acha que não só a Igreja Católica, mas as outras religiões que estão presentes em Porto Alegre têm conseguido fazer um papel de justamente transcender esse mundo? É claro que sim, o papel tanto do ecumenismo como o diálogo religioso é importantíssimo acontecer para que nós busquemos aquelas coisas comuns que temos. Principalmente os valores, hoje estão machucados com a nossa convivência, porque quando o ser humano tira da sua vida ou nega na sua vida esse aspecto transcendente, religioso, o ser humano faz uma própria autodestruição. Quanto mais se tira a fé da pessoa, pior a pessoa parece que fica nas suas relações humanas, nas suas relações com as coisas. E então penso que o papel das religiões hoje, talvez muito mais que em outros tempos, é fundamental para nós estabelecermos uma cultura de vida contrariando a cultura de morte, uma cultura de paz contrariando essa cultura de guerra. E é um esforço diário, né? Nós falávamos no início do programa sobre a situação em que está a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora hoje. O senhor falou, é um bairro nobre, sim, é um bairro nobre da cidade, mas que também enfrenta muito a questão da insegurança, da violência, e mesmo assim vocês fazem um esforço de manter a paróquia aberta durante o dia todo. Como tem sido essa experiência? Essa experiência tem sido muito interessante. Não que ela não estivesse aberta anteriormente, existia um acesso lateral, mas evidentemente qualquer pessoa que passa ali na 24 de outubro e olha a igreja, ela é muito bonita. Por que essa igreja com as portas fechadas? As pessoas olhavam nessa perspectiva. Então nós abrimos as portas e evidentemente que temos que ter um aparato de segurança para isso. E são muitas as pessoas que entram. No horário do meio-dia, por exemplo, como o bairro tem uma parcela muito grande de prestação de serviço, o pessoal no intervalo do almoço vai na igreja rezar. As pessoas durante o dia vão lá, assim, situações muito práticas. Vai ao médico, sai com aquele exame debaixo do braço, às vezes aos prantos, porque o exame constatou uma doença, a pessoa vai na igreja rezar. Ou ao contrário, está curada da doença, vai lá agradecer. Então são muitas situações. Nós temos atendido vários casos de pais que perderam seus filhos pela violência. E evidentemente, se nós, como Igreja Católica, não estivermos com as portas abertas, aonde essas pessoas haverão debater? Então há uma preocupação nossa e um incentivo para que a comunidade procure auxiliar sempre, para que nós possamos manter aberta a porta da igreja, a fim de proporcionar uma acolhida às pessoas e que as pessoas possam, naquele ambiente, ter um encontro com Cristo Jesus. Nós falávamos também no início do programa sobre a relação com o poder público, né? No sentido de urbanismo, de permitir também essa relação mais próxima com a comunidade. Desde que o senhor vive em Porto Alegre, como o senhor percebe essa questão do relacionamento mesmo, da conversa, para melhorar os entornos, né? Sim. Sempre, em todos os lugares que eu trabalhei, nós sempre procuramos manter uma parceria naquelas coisas boas que são para o bem comum, né, o bem da própria comunidade. Então eu vejo que Porto Alegre, também como capital, tem uma abertura bastante grande para esse diálogo, para esse trabalho, naquilo que for realmente necessário para o bem da comunidade porto-alegrense, de forma específica para o nosso bairro Auxiliador. A paróquia Nossa Senhora Auxiliadora acaba de receber essa homenagem da Câmara Municipal, mas em outros momentos a comenda Porto do Sol já havia sido entregue também ao Padre Máximo. Isso. Há uma relação muito próxima do Legislativo com essa paróquia. Qual é a sua avaliação, Padre Márcio, com relação à Igreja e o poder nos dias contemporâneos? Qual o senhor acha que deve ser o papel da Igreja Católica hoje nessa relação com a política? Olha, a fé, né, que nós vivemos dentro da Igreja Católica nos leva a uma ação. Obviamente não existe uma fé que não possa nos levar a uma ação decorrente da fé.
O Papa Bento XVI dizia que a fé nos leva a uma esperança. E essa esperança ela é performativa, dá uma performance no cristão. Então, obviamente que nós, como cristãos, inseridos na sociedade, nós temos como cristãos o papel de trabalharmos pelo bem na nossa sociedade. Então, o poder público com os cristãos, com a própria igreja, devem procurar cada vez mais uma parceria dentro daqueles aspectos que são comuns. Evidentemente que a igreja vai apoiar tudo aquilo que for bom dentro daqueles critérios que o Evangelho de Cristo nos apresenta. E a gente vê, por exemplo, o Papa Francisco muito atuante em determinadas questões, não só de cunho moral, mas às vezes de cunho muito prático, como na Venezuela, nos últimos dias, exatamente, né? Que teve uma opinião muito forte e também uma tomada de ação, né, nesse sentido. E o Papa, como uma figura muito respeitada, né, o Papa tem procurado influenciar nessas relações internacionais, nas relações entre povos, entre culturas e essas relações entre religiões também. Né, procurar uma unidade, ou seja, a fé, a religião, por mais que em outros tempos possamos ter tido situações adversas, situações de violência, hoje isso é inadmissível. Interpretar uma religião que vá fomentar a violência, a morte do outro, a eliminação do outro, isso não é de Deus. A nossa cultura de paz, de diálogo, de fraternidade, de busca do bem comum, isso tem que permear nossas relações. E o Papa Francisco tem sido um exemplo nisso, é inspirador para todos nós. Com certeza. Agora, Padre Márcio, para a gente se encaminhar para o encerramento dessa entrevista, eu quero saber da sua expectativa, não só como pároco de uma igreja tão importante e tradicional na cidade, mas também como um cidadão. Qual é a sua expectativa para o futuro da cidade? Eu penso que Porto Alegre, cada vez mais, ela tem que estar voltada principalmente para aqueles que mais necessitam. Nós não podemos simplesmente pensar a cidade a partir de um grupo e para um único grupo. Tem que ser para todos. A cidade, ela acolhe a todos. Então, é preciso nós olharmos essas necessidades maiores que temos na população, pessoas que não têm habitação, que não têm trabalho, que não têm condições mínimas de viver sua dignidade. E isso é uma preocupação muito grande com as crianças e os jovens. Se nós olharmos para nós, quando éramos crianças, quando eu era jovem, os sonhos que nós tínhamos. Então nós temos que ter o sonho não pode ficar em sonho, ele tem que se tornar um projeto de vida. Um projeto de vida. E penso que nas nossas relações, na própria política, da administração, tem que favorecer isso, que o cidadão possa realizar-se como cidadão dentro da cidade que ele escolhe para viver. Tá certo. Padre Márcio, com essa mensagem de superação, de união, de paz, eu lhe agradeço muito pela presença aqui no Trajetórias. Mais uma vez, parabéns pela homenagem à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Nosso muito obrigado e vamos para mais 100 anos de história, com a graça de Deus. Tá certo, muito obrigada. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!